Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal. Quem ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista antes desse, porque é uma continuação, ok? Nós estávamos falando sobre o jornal, que é esse veículo de comunicação que busca informar e levar conhecimento ao leitor ou ao espectador, se pensarmos num telejornal. E vimos também que dentro de um jornal existem inúmeros gêneros textuais, ou seja, inúmeros tipos de texto que formam esse veículo de comunicação, ok? Nesta aula, especificamente, falaremos sobre um desses gêneros, tá? Um desses tipos de texto, que é a notícia, tá? Talvez seja o gênero mais importante de um jornal, justamente porque o jornal foi criado com a intenção de informar a população sobre os acontecimentos, né? Então, é muito importante o gênero notícia e ele, inclusive, que é mais presente dentro do jornal, né? Então, daí vem a sua importância, tá? A notícia, ele tem a função, né? A função de uma notícia é informar a população sobre um acontecimento recente, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem, porque a notícia nunca vai trazer informações sobre algo que já aconteceu há muito tempo. Porque lembra que eu falei no vídeo anterior que o jornal, ele é diário, ou seja, ele é publicado todos os dias. Então, o que aconteceu naquele dia que é relevante e que vai ser passado em uma notícia, tá? Porque se foi algo de uma semana, 3 semanas, um mês atrás, terá sido notícia naquela época, entendeu? Então, a notícia, ela sempre traz uma informação recente. É claro que se aconteceu, por exemplo, no dia anterior, né, mas ainda não teve o tempo para apurar os fatos, e aí provavelmente aparecerá no dia seguinte dentro de um jornal, tá? Mas a notícia ela sempre traz esse fato recente, esse fato novo que acabou de ser apurado pelos jornalistas e leva então a público para que as pessoas conheçam, saibam, se informem e isso vá então trazendo essas informações que vão contribuir para um posicionamento mais cidadão, né, mais crítico, mais reflexivo sobre a sociedade que cerca essas pessoas, ok? Então, é muito importante ler jornais, é muito importante se informar, porque é disso que decorre a nossa formação enquanto pessoas. Nós não podemos simplesmente viver em sociedade e ignorar o que está acontecendo na sociedade. Não, nós precisamos nos informar, nós precisamos nos posicionar, termos pensamentos críticos a respeito do que está acontecendo, tá? E defender as nossas crenças, né, os nossos pensamentos a respeito daquelas situações. Então, nós só conseguimos fazer isso se nós nos informamos, né, gente? A gente não pode também ter pensamentos e defender algo que não conhecemos. Então, precisamos nos informar, precisamos pesquisar, procurar outras fontes. Lembre, isso é muito importante. Nunca acreditar em algo que é informado só por uma única fonte. É necessário procurar outras fontes, confrontar opiniões, né? Tudo isso nos ajuda a ter certeza e também posicionamentos mais firmes a respeito de algo. Tá? Então é muito importante vocês irem e buscarem informações em outros meios de comunicação. Tá? É claro que os grandes jornais, eles passam, né, eles têm jornalistas de excelente qualidade e que, obviamente, eles não vão informar o que nós chamamos de fake news, né? Essas fake news, elas são muito frequentes na internet e tal, mas nos grandes jornais não. Por quê? Os jornais, eles têm profissionais que apuram os fatos, se informam, então não vão veicular qualquer tipo de informação, tá? Mas ainda assim, é necessário sim a gente confrontar opiniões, né? Ou seja, procurar aquela informação em outros veículos também, para ver como que outros veículos informam aquele fato, para termos posicionamentos a respeito das coisas. Porque o jornal, a notícia, né, e agora falando um pouquinho sobre a notícia, que é esse texto que busca contar sobre algo recente, informar sobre algo que acabou de acontecer, a notícia,
ela busca ser imparcial, né? Isso é muito importante para o jornal como um todo, né? Para os jornalistas, buscar informar para as pessoas de maneira imparcial. O que isso significa? Sem que ele deixe aparecer o posicionamento que ele tem a respeito daquele fato, tá? O jornal ele busca fazer isso, tá? Ele busca informar, mas sem se posicionar sobre aquele fato. Então, quando ele vai criar uma notícia, ele informa o acontecimento e buscando não se colocar, não colocar o que pensa o jornalista sobre aquela situação, tá? Só que nem sempre isso é possível. Por quê? Apesar dele querer ser imparcial, em alguns momentos a maneira de escrever, ou até a forma como ele estruturou a notícia, ou a seleção de informações que ele colocou ali, isso já revela um certo posicionamento. Tá? Então é muito importante a gente entender que o jornal ele quer ser imparcial, ele quer informar sem se posicionar, né? Dentro dessa notícia, estamos falando de notícias, tá? Mas em alguns momentos ele deixa assim transparecer o posicionamento dele a respeito daquele assunto. E para que a gente não se contamine com aquele pensamento específico, nós precisamos ler aquele mesmo tipo de notícia, travei, aquele mesmo tipo de notícia em outro jornal, tá? Por quê? Porque nós temos que confrontar. Bom, vamos ver como que tal jornal apresenta aquela informação, vamos ver como tal jornal apresenta essa informação também. E aí, a partir disso, a gente perceber, bom, realmente, a informação está semelhante, né? Então, não existe aí uma tentativa de me manipular, de me fazer acreditar naquele posicionamento, ou ainda que haja, você tendo confrontos de notícias, de formas de apresentar aquela notícia, você pode pensar, bom, eu vou me posicionar, então, da mesma forma que X jornal ou que aquele outro jornal, mas você consegue chegar àquele posicionamento porque você confrontou essas informações e aí você chegou em um posicionamento que é seu, em uma crença que é sua. E isso que é o importante. Não tem problema defender uma coisa ou outra. Não tem problema. Independente do que você defenda, desde que você respeite o próximo, né? Respeite os direitos humanos, a existência, entender que pessoas pensam diferentes de você, né? Então, se você consegue defender o que você acredita sem afetar o próximo, não tem problema nenhum você defender determinados posicionamentos. Mas é necessário que o posicionamento seja seu e não posicionamentos que são criados a partir do pensamento de determinados veículos de comunicação, entendeu? Então, o importante é você se posicionar, sim, a respeito das coisas, mas não porque te disseram aquilo, mas porque você pensa realmente daquele jeito e pensa daquele jeito porque conseguiu chegar àquela conclusão pesquisando, né, se informando em diferentes meios e você chegou naquela conclusão que aí bateu com X jornal, ok? Tá? Mas o importante é ter o pensamento próprio, tá? Enfim, o jornal, então, a notícia, então, é esse gênero de texto que busca informar acontecimentos recentes para o leitor. Além disso, a notícia, lembra que eu disse também no vídeo passado, que todo texto segue uma estrutura, né? Segue uma forma, né? Que deve ser seguido. Então, a notícia, ela também tem uma estrutura, tá? E eu vou colocar aqui uma imagem para vermos melhor como funciona essa estrutura de uma notícia, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, notem aqui então na imagem que nós temos uma notícia publicada em um jornal. Nós percebemos aqui que é um jornal do Rio de Janeiro, né? Está escrito ali em cima Rio de Janeiro. Tem em cima escrito o dia, que é o nome do jornal, e a data, tá? Essa parte, ela vai estar presente em todas as folhas do jornal, tá, gente? Porque é uma parte que se repete, justamente para as pessoas saberem de quando foi, né, aquela notícia. Então, sempre se repete ali em cima na página do jornal, ok?
Bem, vamos então entender como se estrutura uma notícia, né? A estruturação, a forma de uma notícia, porque todas as notícias seguem essa mesma estrutura. Nós temos então em cima, né, o início da notícia é o que nós chamamos de título, ou como vocês viram, se chama manchete, né? A manchete é o título principal da notícia, e está escrito assim, ó: encontra-se no início destacado com letras maiores ou, né, de cor diferente, e ou de cor diferente. Deve ser breve, atrativo e esclarecer o assunto. Então, lembrem dessa dica que eu dei para vocês já anteriormente. O título ele vem grande, destacado, geralmente numa cor mais em negrito, né, para chamar a atenção. São frases curtas, atrativas, tá, para chamar a atenção do leitor. E percebam que o verbo sempre está no presente, sempre indica tempo atual, porque a notícia informa sobre um acontecimento recente. Por isso que o título dessa notícia chama Chuva de granizo cobre Campo Grande de branco. Tá vendo? Então, olha, cobre é o verbo no presente, indicando que é um acontecimento recente, ok? Em seguida, após o título da notícia, que é a manchete, nós encontramos um subtítulo, que também é chamado de título auxiliar. É como se fosse um segundo título. Nesse subtítulo, você vai aprofundar um pouquinho, aí sim você vai colocar com mais informações a informação da notícia, tá? Então é como se fosse um subtítulo, só que agora, lembra que a manchete ela não era desenvolvida, né? É uma frase curtinha para chamar a atenção. O subtítulo ele já vai ser uma frase mais alongada, que traz um pouquinho mais de informação para o leitor saber, é realmente sobre isso que se trata. Então eu vou ler a notícia para me informar melhor. Então o subtítulo, por exemplo, dessa notícia diz assim: forte calor associado à alta umidade do ar provocaram o fenômeno no bairro da Zona Oeste, que durou meia hora. Hoje à tarde deve voltar a chover na cidade. Tá vendo? Então ele vai aprofundar um pouquinho, contando um pouquinho do que aconteceu, tá? E aí, isso seria um subtítulo, tá? Em seguida, nós temos a lead, né? A lead é o primeiro parágrafo do texto, tá? Inclusive, é o parágrafo mais importante do texto, porque é na lead que você encontra todas as informações principais do texto, tá? Você vai encontrar informações como o que é que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. Então, são as informações principais, tá? Por que que isso ocorre? Para fazer o leitor, logo de início, já se informar das principais informações, tá, do acontecimento. Porque, às vezes, o leitor ele tá sem tempo para ler a notícia inteira, ou às vezes é uma notícia que ele não tem tanto interesse assim em se aprofundar. Então, lendo o primeiro parágrafo já é o suficiente para ele pelo menos ter as informações principais, tá? Então, na lead, que é esse primeiro parágrafo do texto, ele vai descobrir o que aconteceu, com quem, quando, onde, e às vezes até o porquê, tá? Às vezes até o porquê ele também vai descobrir. Aí, depois do primeiro parágrafo, nós temos os outros parágrafos que nós chamamos de corpo da notícia, que é onde você vai encontrar as informações de uma maneira muito mais aprofundada, às vezes com depoimentos, né, com pessoas que falam a respeito daquele assunto, as consequências que tiveram, né, você vai encontrar então inúmeras outras informações sobre aquele fato que está sendo noticiado, ok? E aí nós temos, então, nós percebemos que a notícia ela se estrutura num formato que nós chamamos de pirâmide invertida. Por que pirâmide invertida? Pensem numa pirâmide, né? Só que de ponta cabeça. O que isso significa? Que lá a base, né, que fica no topo, né? Porque vamos pensar na pirâmide de ponta cabeça, a base dela
ela se torna a parte mais importante do texto, tá? Porque ela está de ponta cabeça. Então, a pirâmide invertida seria o quê? É que você começa o texto com as informações principais, ou seja, com as informações necessárias para uma compreensão do texto, e ao longo do texto você vai diminuindo o grau de importância, tá? Então, a notícia ela trabalha com essa técnica da pirâmide invertida. Os primeiros parágrafos são os parágrafos mais importantes, principalmente o primeiro parágrafo, que é a lead, que traz todas as informações para já se informar. E ao decorrer dos parágrafos, as informações elas vão se tornando cada vez mais secundárias, ou seja, são informações que apenas complementam, que apenas aprofundam aquele texto, tá? Aquela informação, aquela notícia, mas que se o leitor não ler, não vai comprometer o entendimento do que aconteceu. Por isso que ele vai diminuindo o grau de relevância, de importância das informações, tá? Por isso que é muito comum no final do texto, às vezes até colocar informações que nem tem tanto a ver com aquela notícia, mas já é uma relação com outras coisas, né? Então você vai diminuindo o grau de importância da informação que está sendo noticiada, tá? Não que não seja importante ler tudo, claro que é, né? Porque você vai ter uma visão muito mais global, muito mais aprofundada, né? Então é importante sim ler tudo. Mas caso o leitor pare pela metade por falta de tempo, né, do dia a dia, porque lembra que a notícia vai ser lida ou ouvida no dia a dia. Pelo menos, se ele parar de ler, ele já vai sair informado. Essa é a ideia que o jornalista tem, tá? Então ele quer pelo menos, logo no início do texto, já informar o fato principal, e aí, se o fato interessou tanto assim, aí ele vai descobrindo mais informações extras sobre aquele fato, tá? Então, é a técnica da pirâmide invertida, ok? Bem, pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado claro tanto sobre o jornal quanto esse gênero tão importante para o jornal, que é a notícia, um dos gêneros principais. Não se esqueçam que o objetivo da notícia é informar sobre um acontecimento recente, ok? Não se esqueçam das características da manchete, que é essa frase curta, atrativa, criativa, com tempo no presente, ok? E não se esqueçam que a estrutura dessa notícia, ela vai seguir a ideia da manchete, que é o título principal, depois o subtítulo, que é o título secundário, trazendo umas informações para alongar um pouco o que está sendo informado na manchete, e depois temos o primeiro parágrafo do texto, que é a lead, e por fim o corpo do texto, que são os outros parágrafos que trarão informações mais secundárias, mas que complementam o fato noticiado, ok? Não se esqueçam disso, muito importante se lembrar dessa estrutura. Quando forem criar notícias, criar dentro dessa estrutura para não ficar errado, ok? E na próxima aula falaremos sobre outros gêneros jornalísticos, ou seja, outros tipos de texto que também estão dentro do jornal, como, por exemplo, o editorial, a crônica jornalística, a reportagem, entre outros, tá? Todos esses gêneros estão dentro de um jornal e que nós estudaremos ainda este ano, ok? Um beijo, bons estudos, façam as atividades e qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp, tá? Um beijão.